Salve, salve, rapaziada! Galera, Vitor Pereira não é mais o técnico do Corinthians. Ontem o Duílio trouxe a notícia que ele não permanecerá no timão. E a pergunta que fica é a seguinte: quem deve assumir o Corinthians agora? Vojvoda? Galhardo? Cuca? Ou até mesmo o Fernando Lázaro, que já está lá, o interino do ano passado? Quem? Quem seria a melhor opção? Comente aí, use o espaço de comentários e dê a sua opinião. E não esquece de fortalecer com like. Conto com a sua ajuda para fortalecer com like, beleza? Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver o pessoal da ESPN falando sobre o Vitor Pereira e também quem será o novo técnico do Corinthians. Vamos lá, conto com a sua ajuda, hein? Fortalece aí. Pereira no comando do Corinthians, 64 jogos, é o número de vitórias, empates e derrotas, aproveitamento de 51,6%. E eu vi ontem, depois da fala aí do Duílio, muitas opiniões divididas, muita gente entendendo o trabalho dele como um trabalho muito bom, mas outras pessoas olhando os números frios ali, um aproveitamento baixo, né? Um aproveitamento no geral. Abraço aqui pro Edson Júnior no Twitter, ele fala: se o Corinthians não for trazer Marcelo Gadiardo ou Marcelo Bielsa, tô fora. Um abraço para ele aqui, de Vicência, em Pernambuco. E aí? Não dá para analisar os números friamente, né? Eu acho que o Vitor Pereira, ele demorou para encontrar o time, né, utilizando o Renato em posição errada. Em posição errada não, mas numa posição que não rendeu tanto, de filosofia de trabalho. Agora o Corinthians vai ter que ir pro mercado pensar bastante aí em quem vai ser o treinador para a próxima temporada. O torcedor corintiano tá com medo, Prats, da próxima temporada? Não, a dúvida que fica aí, Matheus, é como falou bem o presidente do Willian Monteiro Alves, é que o Corinthians me parece que esperou até a última hora para saber se o Vitor Pereira ficaria ou não. Isso não sei o quanto atrasou para o Corinthians ir ao mercado, pensar no próximo treinador, porque quando faltavam 5 rodadas, que o Vitor se manifesta e o presidente ao lado dele, eles falam o seguinte: vamos esperar o brasileiro terminar. O que a gente interpretou aqui à distância? Olha, você vai esperar o brasileiro terminar, ou já tem uma resposta certa que vai ficar ou não, ou ele vai ficar. O Corinthians está contando que ele fique. Porque a Libertadores era certa, né? Ficou uma impressão, o Corinthians ficou aguardando o Vitor Pereira definir. Ele falou dos problemas pessoais que ele tinha, parte familiar, mas o tempo foi passando, o campeonato terminou e agora o Corinthians não tem técnico, né? Eu não sei o quanto isso vai pesar para o próximo ano. O elenco tem um bom nível, o trabalho foi melhorando com o passar do tempo. O Vitor Pereira, quando chega ao Brasil, a gente não pode esquecer. Ele assume o Corinthians, ele tinha uma ideia em relação a time de futebol ideal, o que ele gostava. Sim. Ele foi para a parte prática. O que ele queria não era bem aquilo que o elenco talvez iria oferecer. Marcação sob pressão, exigência física muito alta, time que perde e pressiona rapidamente para retomar a bola. E ele foi moldando-se com o tempo. Isso foi um mérito dele. Ele adaptou-se bem ao meio que ele conviveu. Agora, isso levou um tempo também. Uma Libertadores com atuações muito fracas, o time não conseguia quase fazer gol, mas foi crescendo, né? O Fausto Vera entrou muito bem no meio-campo, o Yuri Alberto muito bem no ataque, o Balbuena deu uma sustentação defensiva. Acho que o trabalho foi crescendo ao longo dos meses, com o passar do tempo. É uma perda, porque é um técnico importante que poderia dar continuidade ao trabalho dele, mas acho que o Corinthians não vai ter assim grandes problemas para o próximo ano, não. Porque eu fiquei com a impressão só que o Corinthians esperou um treinador que não vai ficar. Aí o Corinthians talvez tenha perdido tempo por esperar esse tempo todo. O que fica para o Corinthians do Vitor Pereira para 2023, hein, Caco? Um técnico que chegou, a torcida me parece ter gostado muito do trabalho dele, né? Acho que ele cai nas graças da torcida também, até pelo desempenho que ele dá para o time aí a partir da segunda metade do campeonato. Mas o que fica do Corinthians sem o português agora para o próximo ano? Complica porque não tem continuidade de um trabalho que deu muito certo. A gente não pode avaliar, como a Natália falou, só nos números, em títulos, em troféus, um trabalho que começa numa temporada e termina muito bem. Não, a gente não pode também pegar na fatia o último jogo, enfim, os últimos jogos do Corinthians. Eu pego como um momento importante, por exemplo, a única equipe que conseguiu ameaçar o Flamengo a ponto de deixar o Flamengo assustado dentro da sua casa, com futebol propositivo, indo para cima do Flamengo, jogando melhor que o Flamengo, com as peças que tem, o Flamengo com o banco que tem, o elenco do Corinthians, ele é um elenco para titular e mais um ou outro do banco. O Flamengo tem praticamente 2 equipes, não titular, mas muita qualidade no banco e um trabalho que também o Dorival exerceu ao longo da temporada. Mas olha como perde o Corinthians. O que fica do recado do presidente do Duílio
é que o trabalho foi propositivo e que o perfil do técnico tem que ser o mais próximo possível do Vitor Pereira. Isso é muito difícil. E não dava, como o Prates falou, para esperar, tinha que esperar, na minha opinião, como o Prates falou, pode ter prejudicado, porque ele era a grande contratação para o próximo ano. A renovação dele seria o início do Corinthians para o próximo ano, em Libertadores mais consolidado, o trabalho de início do ano. Agora fica um pouco mais complicado. Perde um dia de treino para ficar um dia no aeroporto. Não é um exagero falar isso. E aí vai ter de se analisar. O Vojvoda acha que o trabalho do Fortaleza chegou ao teto, é o máximo que ele já extraiu desse elenco, desse grupo. Mas em contrapartida o clube deu condições a ele que talvez outro não daria, em relação a ficar com ele um turno inteiro na lanterna. O Corinthians proporcionaria isso a ele. Proporcionaria isso a ele. E ele tem esse perfil próximo ao Vitor? Então, será que a diretoria entende que o trabalho possa ser eu acho que o Vojvoda no Brasil, Matheus, a gente tem uma ideia melhor do que a do Vitor Pereira. Vitor Pereira se adaptou ao que o Corinthians pedia e ao que ele imaginou que era possível fazer com aquele time no momento. O Vojvoda, nós já vimos um time que trabalhou com linha de 3, trabalhou com linha de 4, jogadores perto da bola, o time tem muita tabela, muita troca de passe rápida, mas aí tem de ver também o Vojvoda numa outra situação, com outro grupo. Agora, é um bom elenco do Corinthians. O que a gente tem dúvida em relação ao elenco do Corinthians é um elenco pouco rejuvenescido. O elenco não é tão novo. Então, assim, para uma sequência, esse grupo ele consegue atender a qual demanda em relação a jogos muito difíceis, muito pegados, né? Você às vezes tem que escolher um jogo, vai colocar Renato Augusto super bem, com Roger Guedes super bem, com Vera super bem, com Fagner super bem, com Fábio Santos super bem, em quais condições? Isso é um peso que o Corinthians vai ter de pensar e vai ter de levar em consideração. Agora, o nome do Vojvoda é um nome que seria, não para o Corinthians, para muita gente, uma contratação muito boa. É o principal nome hoje, talvez, aí no mercado, ainda empregado, sim, mas que outros clubes e os torcedores olham e almejam aí, talvez. Do cenário nacional, sim, né? Até mais que o Cuca. Acho que pelo trabalho que ele fez, trabalho ruim, né? Nesse último ano com o Galo. Vamos ouvir o Vojvoda, então, falando aí depois do jogo de ontem contra o Santos, a classificação do Fortaleza, a próxima Conmebol Libertadores. Ainda no decidí, soy totalmente sincero, agradezco, você sabe que teve un reconocimiento muy grande, yo no voy a poder pagar eso a todo Castelao que hizo esa festa inolvidable, inesquecible para mí o para mi familia. Mas mi cabeza estaba enfocada en este partido, es vivir un momento y era este partido, ¿sí? Ahora falé con la diretoría, tivemos una boa reunión y ficamos en dar una semana, 10 días para responder y tomar todos la mejor decisión para o clube. Nomes na tela aí, possíveis substitutos pro Corinthians e pro Galo. Aí você já começa, né, Galhardo, Cudê, Tite, Lucha. O Tite volta pro mercado. O Maurício Barbieri saiu do Braga, Está no mercado. Está no mercado. Está no mercado. Odair Hellman, Fábio Carilli. Fábio Carilli já trabalhou campeão. Já trabalhou São Paulo. Brasileiro. São Paulo já trabalhou paulista. no Galo. Também. Outra característica, né? Exatamente. A questão é essa, né, Caco? Aí você tem nesse bolo aí, são o quê? 10 nomes, né? Isso. Tem o Bielsa ainda que tá livre. Não estão todos no mesmo pote, né? Não. No sentido de características que eles dão pros Nem times aqui, aí. não. E também, exatamente. Financeiramente. Nem financeiramente. Antes da gente falar sobre esses possíveis nomes, ô Caco, você que lê também a fala aí dos técnicos, que mensagem que o Vojvoda tentou passar e deu para captar se ele realmente vai ficar, se ele vai sair, se o Corinthians pode sonhar com ele? Eu fiquei na dúvida, sabe? Porque são 10 dias dentro da Copa do Mundo, do período de Copa do Mundo, porque eu fico pensando, não dá tempo, mas eu acredito que esse período da Copa do Mundo vai mexer com os técnicos no futebol brasileiro, porque o Tite já disse que vai sair depois da Copa do Mundo. Aí quem vai entrar no posto? Eu vejo assim, o Abel, até falando, o Abel é o principal candidato de todos nós, acredito, de muita gente, pelo menos, né? E a presidente pode renovar, mas ele está aberto a outras possibilidades. Pode ser aí que o Corinthians entre para pegar o Vojvoda no mercado. Tem o próprio Eduardo Cudê
E o Gallardo eu vejo com a licença UEFA mais voltado para o futebol europeu. Mas se não pinta uma proposta e o Corinthians consegue seduzir ele, sim. O próprio Tite disse que acredito que depois da Copa, e dependendo do que aconteça, ele quer dar um tempo e se voltar ao mercado europeu, não aqui no Brasil de novo. Ele quer fazer uma carreira diferenciada no mercado europeu. Então eu não vejo. E outros muitos ali não têm a característica propositiva. O Sampaoli até tem, mas pelo que aconteceu recentemente, o valor que virou o Sampaoli no mercado brasileiro, eu não sei se o Sampaoli não tem um certo desgaste no futebol brasileiro junto aos dirigentes, não estou falando nem por nós aqui, que talvez ele não seja um nome que caia bem nas graças da torcida e o Corinthians não seria um nome para o Corinthians nesse momento. Ele teria que fazer um outro trabalho por aqui na América do Sul, ir bem novamente para alguém querer pegar o Sampaoli de novo. Pessoal, o mal do Sampaoli é que ele vem e faz um trabalho excelente, como fez no Santos, fez no Atlético Mineiro, aí quando pinta um clube da Europa, os caras, ó, mete o pé, mano. É assim. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vojvoda seria um bom nome para o Corinthians. Aldair Helma, eu acho que não, mano. Trabalhou, foi bem no Internacional uma temporada, depois foi lá pra, acho que o Emirados Árabes, lá pra aquele lado de lá. Não sei se faria um bom trabalho no Corinthians. Carille, jamais. Futebol de Carille, Deus me livre. Então, melhor opção seria o Vojvoda. Vamos esperar. E você, o que pensa? Comente aí, use o espaço de comentários e dê a sua opinião. Valeu, rapaziada, um forte abraço a todos e vai, Corinthians!